Em relação à composição, a nossa regulação, né, do nosso organismo, uma das coisas que a gente vai estar falando sempre durante as nossas aulas nessa disciplina é essa palavra que está aqui no meio, né? É a nutrição. A nutrição ela é a via fundamental para o fornecimento de todos esses compostos para o nosso organismo. Então, assim, é, não é que uma suplementação, uma ingestão, por exemplo, de uma vitamina C ou de um complexo multivitamínico seja inadequada, mas a gente deve buscar primariamente, através de uma nutrição adequada, o fornecimento de tudo que a gente precisa para o nosso organismo se desenvolver de uma maneira saudável, ou funcionar de uma maneira saudável, né? Você complementar, né, a tua alimentação com cálcio, por exemplo, com uma vitamina, né, não deve ser uma regra. A gente deve conseguir, ou pelo menos tentar conseguir, primariamente ter esses nutrientes sendo fornecidos diretamente pela nossa alimentação. E aí, então, é onde a gente vai discutir muito nessa matéria a respeito de nutrição adequada. É claro que a gente não dá para você viver no mundo da fantasia, né? De que a nutrição adequada vai ser uma coisa fácil, simples, rápida, né? E que é de fácil manutenção para todo mundo. O que a gente precisa considerar, né? Nos casos, né? Vamos trazer isso para a área de saúde, por exemplo. É muito fácil a gente falar em nutrição adequada, os melhores nutrientes, os melhores alimentos, quando você tem acesso a todos esses alimentos. Mas muitas vezes não é a realidade das pessoas. Nem sempre a pessoa vai ter, financeiramente falando, né, condições de comprar o melhor nutriente para o melhor fornecimento de nutrientes para ela. Ela vai recorrer àquilo que é mais barato, àquilo que é acessível. Então, muitas vezes, quando a gente entrar no assunto de nutrição, de alimentação adequada, a gente vai precisar levar em consideração esses fatores sociais também, né? Então, assim, a gente vai discutindo bastante isso ao longo das nossas aulas, começar a ter esse olhar, né? É você indicar uma alimentação adequada, mas tentando ali observar a realidade das pessoas, observar a realidade de um determinado paciente, tá? Então, é uma coisa para a gente ir pensando também, refletindo bastante, porque na área de saúde a gente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar mais aproximado, esse olhar que provavelmente vocês estão discutindo também nas disciplinas de ética e legislação, né? Mas ter esse olhar em cima do indivíduo, em cima do teu paciente, em cima enquanto pessoa, e não julgar, né? Se você pode indicar uma alimentação de forma adequada, não julgar a alimentação daquela pessoa naquele momento, porque a gente não sabe, de repente, qual é a necessidade nutricional, a necessidade social que essa pessoa está passando, ok? Então, para a gente começar, né, de fato, a falar das substâncias, dos nutrientes, a gente começa nesse primeiro momento falando dos nutrientes inorgânicos, ok? Então, dentro dos inorgânicos, a gente tem a água e os sais minerais, tá? Desculpem aí a tela. A gente vai ter a água e os sais minerais. A água, como eu disse a vocês, ela não é necessariamente considerada por muitos um nutriente, mas ela faz parte da nossa nutrição, inclusive em relação à própria pirâmide alimentar, né? A nossa pirâmide alimentar mais atual, ela tem água e prática de exercícios físicos também, né? Porque não é só o alimento. A gente precisa da ingestão, né, diária de uma determinada quantidade de água para que o nosso organismo funcione bem. Inclusive, hoje já temos até alguns aplicativos aí de telefone, né? Que mostram, né, quantos copos de água a gente tem que beber por dia, ou então lembrando, né, de beber água, né, que é uma prática que às vezes muitas pessoas acabam tendo e que é extremamente prejudicial para o organismo, né, a não ingestão adequada de água, substituir a água por qualquer outro tipo de líquido, e não é bem assim que a coisa funciona, né, então não são todos os líquidos que vão ser bons para hidratação, alguns deles são, outros não, né? Bebidas alcoólicas, por exemplo, não podem ser utilizadas para hidratação, bebidas com muita quantidade de açúcares também não, né? Então, substituir água por refrigerante, água por suco artificial, água por bebida